Oi, gente, desculpa aí pelo atraso da publicação do vídeo, né? Eu ontem tive o contratempo dessa semana e não consegui publicar no sábado, tá, gente? Mas semana que vem eu vou regularizar isso aí e vai ser no sábado, né? Bom, pessoal, hoje eu vim trazer aqui um tema bastante importante, né? E bastante interessante. E para você que quer conhecer mais sobre relacionamento, ter uma profundidade, ter um conhecimento, ter uma capacidade para ter mais chance, né? E mais exatidão para ter um relacionamento, eu convido você a participar desse vídeo porque esse tema que eu vou falar é um tema bastante interessante, mas que muito poucas pessoas percebem. E muitas poucas pessoas conseguem descrever as consequências no futuro. Toda ação tem uma reação. E essa reação ela vai gerar uma consequência, evidentemente. Então eu convido vocês para poder falar sobre esse tema, né? Que é a questão da vulnerabilidade e da baixa imunidade pela falta da correção. Isso é bastante interessante esse vídeo, né? Então vamos lá, vamos falar sobre essa questão desse tema, desse vídeo que eu vou falar aqui agora. E vamos lá, né? Muitas pessoas, elas não sabem e não têm entendimento porque a criação de muitas pessoas dentro desse coletivo, ela é uma criação que muitas vezes o pai e a mãe não participam da vida. E também a própria o pai e a mãe não têm um entendimento de fato de verdade o que é uma propriedade privada. Não só em questão de terreno, né, que eu vou mostrar para vocês pela foto aqui, mas também em sentido a corpo humano, né? Porque o corpo humano também ela é uma propriedade privada, né? Pertence à pessoa, né? Então ela tem o direito de dizer sim e de dizer um não. Essa explicação aqui que eu estou falando para vocês, ela é meramente uma introdução para vocês entenderem, tá? Estou botando aqui a foto para vocês de uma propriedade privada na área rural que arremete a questão de uma área e de um espaço físico, e tem a propriedade do próprio corpo, né? A propriedade da própria pessoa. Então o que acontece de fato de verdade? A criação dos pais, tá? Principalmente da minha geração também, né? Ela não é uma criação voltada para entender o funcionamento do trabalho coletivo, né? Ela é uma relação que que o pai e a mãe, o centro das atenções sempre vai ser o trabalho. O que isso de fato de verdade acaba refletindo, né, na vida de muitos pais, de muitos pai e mãe no caso, hoje em dia, que muitas pessoas ao tentar flertar com uma mulher e até com um homem também, isso também encaixa, elas não vão entender que o relacionamento, ele é um relacionamento privativo, ele é um relacionamento de prioridade, de exclusividade, isso é muito importante ser falado, e ele é um relacionamento que ele não está aberto, para você entender. As pessoas não estão abertas para relacionamento. Então, muitas das vezes, aí eu vou voltar sempre na questão do canalha, do cafajeste, do mulherengo, do galinha, dessas pessoas que têm um êxito. Muitas das vezes, esse tipo de pessoa que lida com essa obstrução, ele vai se deparar com isso. Como você e como muita gente aprendeu o acesso ao relacionamento como um acesso livre por interesses humanos, né? Interesses de clareza, de interesse de graça, né? Aquele interesse assim sem preço, tá? Então a gente vai debater muito
e vai se debater muito nessa questão da propriedade privada, porque as pessoas elas estão fechadas, elas estão restritas. O acesso, ele não é um acesso livre, não é um acesso aberto, não é um acesso que simplesmente você chega lá e fala com a pessoa que quer ficar com ela e a pessoa ela vai aceitar. Ou então, só o simples fato de você chegar lá, ela já vai aceitar. Existe uma questão que é o sim e o não, que é uma característica da propriedade privada. Como muitos tratam a vida, e até pela natureza da nossa convivência, como o centro da nossa vida como trabalho, então a gente não tem uma visão, e esse foi o meu diferencial quando eu comecei minha vida adulta, de procurar uma capacitação, uma instrução, um conhecimento, uma preparação, um entendimento, porque o acesso ele não é livre, ele precisa de fato de verdade que a pessoa concorde. Eu estava até essa semana pensando, né, porque eu estava fazendo alguns estudos, me lembrando quando eu era mais jovem, de ouvir muitas pessoas que ficou 30 anos correndo atrás de uma pessoa. Outras pessoas que ficaram 20 anos, 10 anos, tá? 2 anos correndo atrás de uma pessoa para poder ter um relacionamento. Naquela época, e muito provavelmente hoje também, isso era um escândalo. Isso aí era como se fosse, olha, que loucura, que força de vontade que essa pessoa tem para poder insistir com tantas oportunidades, com tantas possibilidades, aquela coisa toda, né? Mas eu vi muita gente com um tempo muito grande insistindo com a pessoa para ter um relacionamento, né? 30, 20, 10, 2 anos, né? Eu vi muito. Por quê? Porque o modelo, ele é um modelo privativo. Ele depende de que a pessoa concorda. Ele depende de que a pessoa aceita. E não tem como determinar ou estipular um prazo quando ela vai aceitar, porque isso parte dela. Não parte daquele que vai flertar a pessoa, que vai se oferecer para a pessoa, que vai estimular a pessoa, né? Ou conduzir a pessoa pelo relacionamento. Isso parte internamente da pessoa. E aí a gente tem esse problema. Por quê? Porque muitos não conseguem, porque todo o meio do relacionamento ele é privado, ele é um relacionamento de exclusividade, prioridade. Por isso que as pessoas têm um relacionamento monogâmico, né, homem e mulher. E mesmo que seja também homossexual, também é a mesma coisa, né, no caso. Então, a própria disponibilidade, ela se torna muito escassa, né? Porque está tudo misturado, a gente não sabe onde está, aquela coisa toda. Então, a disponibilidade para uma pessoa livre, ela se torna muito difícil. Então, desse problema, nasce o mentiroso, o cafajeste, o mulherengo, o galinha. São características de pessoas que não estão conseguindo resolver esse problema. Que não estão conseguindo superar esse problema. Eu já falei em alguns vídeos e volto a falar. No mundo do relacionamento, isso fica muito claro e muito escancarado, e as pessoas até hoje não percebeu que falta referencial de pessoas que seja hábil para poder abrir essas porteiras. Entendeu? No mundo que a gente vive hoje, no coletivo que a gente vive hoje, a gente tem falta de pessoas que são referencial, pessoas que têm habilidade, talento, para ter relacionamento com qualquer pessoa. Tá? O que mais a gente vê é pessoas que têm uma profissão e que são bem destacadas, que têm talentos anormais e que conseguem ter êxito nesse sentido. Mas não pessoas de fato de verdade que nessa área de relacionamento ela consegue abrir todas as porteiras. E se existe essa pessoa, ela não é visível, tá? Mas esse é o motivo porque acaba acontecendo a origem, né, de muitos seres humanos que passam a ser mentirosos, enganador, trapaceiro, pessoas que ludibride, aquela coisa toda, porque ele não está conseguindo resolver. Porque o próprio ser humano ele não reconhece que ele vive dentro de uma realidade que ela é privativa, ela está fechada. E que para
de fato de verdade abrir essa relação, ela exige uma capacidade. Ela exige de fato de verdade uma condições para convencer os seres humanos, tá?